Olá a todos, boa tarde. Aqui nós estamos, então, dando início a mais uma atividade da nossa semana universitária, né? Eu sou o professor Marlon e temos aqui na nossa sala mais 3 colegas, o professor João Paulo Tasso, a Zaida Regina e o Gustavo Assis. Tá? A gente vai oportunamente fazer a apresentação formal dos currículos deles e eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Vamos dar início da seguinte forma. Cada um de nós, na sequência, o professor João Paulo, em seguida eu, depois o Gustavo e a Zaida, e por fim o Gustavo, agora eu estou fazendo confusão. Vamos falar durante 20 minutos, tá? Numa sala bem informal, a gente vai buscar bastante tranquilidade aqui nas nossas manifestações. Vamos falar um pouquinho sobre turismo rural e especificamente em torno de um projeto de extensão que a gente está desenvolvendo na universidade e que, na verdade, as nossas falas não vão ser em torno do projeto, apenas a minha, mas a gente vai estar construindo uma ideia através das temáticas transversais que a gente for discutindo, tá bom? E depois da fala de nós 4, a gente abre para debates, perguntas, questionamentos, inclusive entre a gente, ok? Vocês perdoem aí qualquer eventualidade que a gente, por acaso, ocorra. A gente está aqui experimentando também o StreamYard, então pode acontecer algum acidente de percurso aí. Mas vamos lá. Eu vou passar a palavra, então, para Beatriz, que é uma das nossas estagiárias. A Beatriz vai dar um recadinho rápido e logo em seguida já apresenta o professor João Paulo, que será o primeiro a falar. Ok? Então, Beatriz. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu só estou passando para dar uns avisos. O primeiro é o link de participação, para quem quer o certificado de presença. Está aí na descrição do vídeo no YouTube. Se vocês tiverem algum problema, pode pedir nos comentários que a gente manda também. E, bom, no mais, peço que vocês assistam tudo até o final, aproveitem, uma boa tarde a todos. E eu vou apresentar o professor João Paulo Faria Tasso, tá bom? Ele é o coordenador do programa de pós-graduação em turismo e professor do curso de bacharelado em turismo do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Pós-doutorado em Ética, Políticas Públicas e Turismo pelo programa de pós-graduação em turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, bacharel em Turismo pela Universidade Estadual Paulista, líder do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade e pesquisador visitante na School of Community Resources and Development, SCRD, Arizona State University. Então, seja muito bem-vindo e bom evento a todos, gente. Muito obrigado, Beatriz, pela apresentação. Já de antemão agradecer muitíssimo ao Marlon pelo convite, super interessante, né? O convite é o tema central dessa roda de conversas. Agradecer, entre outras coisas, pela alegria que eu tenho em participar dessa roda de conversa ao lado, além do Marlon, claro, de 2 grandes amigos, a Zaida e o Gustavo, meu ex-aluno e atual grande amigo, né? Trabalhando no setor. É uma alegria ver todos, né? Todos bem, todos próximos para a abertura desse debate. Então, antes de mais nada, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Só me dá um ok, por favor, se está tudo certo. Eu vou fazer o meu melhor. Tá dando para ver bem aí a apresentação? Não? E agora? Agora sim? Ótimo. Perfeito. Então, o Marlon me deu um desafio muito grande, né? Eu agradeço, claro, pelo desafio, mas falar em 20 minutos
sobre três temas, né, três campos de conhecimento bastante interessantes, ricos, né, e que demandariam uma profundidade bastante grande de discurso, né, de debate, que é turismo, políticas públicas e sustentabilidade. Então, a ideia que eu trouxe para vocês, deixa eu até marcar meu tempo para não me prolongar tanto, é tentar desconstruir um pouco das narrativas. Claro, não na sua superficialidade de discussão do tema, mas pegando alguns pontos que, na minha opinião, são pontos fundamentais para se discutir turismo, políticas públicas e sustentabilidade. Okay? A primeira delas seria tratar um pouco sobre políticas públicas. Então, a ideia de políticas públicas ela está atrelada a essa vertente de debate na qual o poder público ele intervém em uma realidade, voltando a atender as demandas, que a gente chama de demandas materiais, mas também demandas simbólicas das sociedades daquele território. Então, a ideia das políticas públicas, dentro do contexto de formatação, de construção dessas políticas, ela está dentro de dois fundamentais aspectos, né? As políticas públicas elas são influenciadas em sua construção, inicialmente pelo contexto vigente, esse contexto sociopolítico, esse contexto ideológico ao qual se insere, se constrói a política pública, porque está atrelada à questão dos valores que quem capitaneia as políticas públicas, o governo vigente, tem quanto aos seus valores, como são conferidos os poderes a cada um daqueles que estão à frente da gestão, as estruturas institucionais, a forma como se dão essas estruturas institucionais e também os mecanismos de tomada de decisão. Como que se dão as decisões? Quais são os elementos operacionais, as formas metodológicas de se dar as tomadas de decisão nesse contexto vigente até então. Então, e tem uma outra característica que é bastante importante no momento de se pensar políticas públicas, que é a questão dos atributos, como também esse contexto sociopolítico, esse contexto ideológico, ele está atrelado, ele entende as questões sociais, as questões econômicas, ambientais, culturais, dentre tantas outras. O segundo aspecto, que tangencia bastante a formulação de políticas públicas, essa metodologia de construção, seria também o alvo de direcionamento dessas políticas, ou seja, para quem serão canalizados, direcionados os benefícios, os resultados principais dos processos de construção dessas políticas públicas, para qual essas políticas públicas elas foram formatadas, foram estruturadas. Diante disso, para a gente pensar que essas políticas públicas, para serem verdadeiramente públicas, e não unicamente políticas governamentais, políticas de Estado como um todo, é necessário a submissão dessas políticas públicas, dessas propostas, ao debate público, a abertura de espaços de diálogo com a sociedade, buscando de alguma forma identificar quais são as principais expectativas, como eu disse anteriormente, não só as materiais, mas também as simbólicas das sociedades, para que essas políticas públicas possam sim ser efetivamente públicas, né? Garantir os direitos de cidadania e talvez o que eu indicaria como principal, atender os setores mais marginalizados da sociedade, aqueles mais vulneráveis. Como a gente está discutindo aqui uma roda sobre turismo rural, o professor Marlon vai falar um pouco sobre a sua iniciativa, seu projeto na área de turismo rural, é justamente isso, pensar naqueles grupos, principalmente esses localizados em zonas rurais, que tão fortemente são esquecidos das políticas públicas, e se a gente trabalhar com a ideia de turismo, isso é bastante recorrente. Falar sobre sustentabilidade, como eu disse, né, também é um desafio em tão pouco tempo, mas basicamente o que a gente sempre se lembra ao tratar de sustentabilidade é que a sustentabilidade está atrelada a uma série de dimensões, dimensão de ordem ambiental, preocupada com a conservação dos recursos ecossistêmicos, fortalecimento da resiliência desses recursos naturais, a dimensão econômica, a dimensão atrelada a esses dois de desenvolvimento eficiente, que a gente chama de ecoeficiência, né? A dimensão social, de resolução de desigualdades, a dimensão cultural, voltada à valorização das manifestações e da identidade cultural, e também, claro, da dimensão política, e essa com certeza não se pode deixar de lado, que é a garantia da cidadania, mas principalmente de participação de um processo democrático nos processos decisórios, né? Então, todas essas características que vão dar essa ideia de desenvolvimento sustentável, que tanto se busca, se toma como referência.
Mas é importante desconstruir um pouco dessa ideia de sustentabilidade a partir do momento que, recorrentemente, não só na academia, mas também no mercado, no contexto empresarial, né, corporativo, se adota a sustentabilidade diante de um instrumento, como um instrumento de classificação dicotômica. Aquela coisa, ou é ou não é sustentável. A sustentabilidade ela não está muito atrelada a isso. É um equívoco muito grande se categorizar uma atividade, um instrumento, uma ação, ou mesmo uma empresa, como totalmente sustentável ou não sustentável, né? A sustentabilidade ela é um processo, ela não é a vertente final, ela não é o fim, ela é o meio, ela é a construção desse processo. Ela pode ser, no máximo, um aspecto comparativo. Então, se pegarmos destinos turísticos, bom, aquele destino A é talvez um pouco mais sustentável que o destino B. Aí sim a gente não está dicotomizando essa classificação, mas a gente está fazendo um comparativo validando-se pelo processual. E a ideia que se trata muito sobre a perspectiva do turismo sustentável é justamente não pensá-lo como um segmento. Não existe turismo sustentável como um turismo de base comunitária, o turismo rural e o turismo sustentável. Não é um segmento em si. Na verdade, a gente está atrelando a sustentabilidade às ações que envolvem o turismo, né? A busca, um processo de busca pela sustentabilidade. E, por fim, trabalhar a ideia de turismo, ela está, na minha concepção, sempre ficou muito bem claro que discutir o desenvolvimento turístico, discutir propostas na área de desenvolvimento turístico, está fundamentalmente atrelada a 3 questões fundamentais. 2 delas bastante difundidas, né, tanto na literatura quanto no contexto operacional de políticas públicas, que, creio eu, e vocês conheçam muito bem, que a primeira delas é fomentar o turismo como? Qual é a ideia de fomentar o turismo? Nós queremos o turismo como? Aí sempre vem aquela ideia, bom, não se tem outra forma que não o turismo que seja de forma eficiente, utilizando menos recursos e fazendo mais, conseguindo avanços mais apropriados e também de uma forma responsável quanto às manifestações culturais, responsável quanto aos recursos ecossistêmicos e os serviços prestados por esses recursos naturais, enfim, uma série de afirmações que são cotidianas, né? Uma segunda pergunta que também é muito comum é fomentar o turismo para quem? Para quem que deve ser direcionado? Aí também é rotineiro que se pense, não, nós temos que criar propostas de turismo voltadas a todos, é um turismo de forma integrada, um turismo que todos possam participar, não apenas dos seus benefícios econômicos, mas também dos seus benefícios quanto ao lazer, ao acesso aos atrativos e tudo mais. Mas existe uma pergunta que ela é frequentemente escamoteada, que é fomentar o turismo para quê? Quais são as finalidades, quais são os propósitos, os objetivos centrais em se fomentar o turismo? Tem que ter um motivo maior, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente vê nas nossas políticas públicas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que a principal finalidade que é difundida, que é tomada como base de propósito maior, é crescimento econômico. Vamos difundir o turismo, vamos fomentar o turismo para, de alguma forma, naquele território, viabilizar crescimento econômico. Tendo crescimento econômico, nós vamos ter qualidade de vida, nós vamos ter felicidade, nós vamos ter tudo que é necessário, porque a economia vai dinamizar e vai auxiliar nesse processo. A ideia, na verdade, é desconstruir um pouco dessa proposta, e é isso que eu vou fazer nesses 10 últimos minutos aqui que eu tenho, que, na verdade, no momento de se pensar o fomento do turismo, é justamente esse momento que se deve atrelar, se deve reincorporar os pressupostos éticos. Não se pode definir uma finalidade, definir um propósito, sem agregar diretamente o pressuposto ético a essa finalidade. A ética, né, como todos nós sabemos, é um campo de conhecimento da filosofia que é responsável por estudar os valores morais, as condutas sociais, e toda essa conduta ela deve estar, de alguma forma, direcionada, orientada a algum fim. E qual é esse fim? Qual é esse propósito? A ética ela fala claramente que essa finalidade ela deve ser traçada, pautada em uma racionalidade, um equilíbrio. Nenhuma finalidade pode ser
que não seja voltada a uma vida virtuosa, a uma vida com prudência, que é chamada de frônesis, né? Então, a ética, ela busca como finalidade maior a satisfação plena, uma vida com sentido que deve ser para além das riquezas. Então, justamente por isso que a ética questiona se o crescimento econômico seria a principal perspectiva de se fomentar o turismo. Na verdade, a gente tem que buscar algo maior, que a gente chama de summum bonum, né, que seria o bem supremo. E que bem supremo seria esse? Seria a felicidade, felicidade coletiva, felicidade de todos, o bem comum, o bem-estar comum de todos. O turismo deveria ser fomentado justamente para isso, né, para o bem-estar de todos, e não apenas de alguns. Então, nessas minhas falas finais, o que eu gostaria era, de alguma forma, tentar quebrar com algumas falsas, que eu chamo de falsas verdades, né, que são adotadas recorrentemente por políticas públicas, não só nacionais, quanto internacionais também. A primeira delas é a ideia de crescimento ilimitado do fluxo. A finalidade maior do turismo, de se fomentar o turismo, é um crescimento ilimitado do fluxo. Quanto mais turistas no meu território, quanto mais visitantes na minha área, nos meus pontos de visitação, melhor, porque vai fomentar a economia e isso vai gerar algo muito positivo. A segunda, que seria talvez algo que deveria ser tomado com mais prudência, é a ideia de um aumento vultoso nos empregos. Então, se a gente pensa, olha, o turismo ele tem que ter como finalidade, tem que ter como propósito maior, aumento vultoso de empregos. No momento de pandemia, se eu falo alguma coisa contrária ao aumento vultoso de empregos, eu sou queimado em praça pública, né? Como é que o professor João está pensando em algo que não seja aumentar emprego? Tem sim, o turismo é um dos maiores geradores. E a última desses três principais propósitos que são recorrentemente trabalhados nas políticas públicas, principalmente nacionais, vamos fomentar o turismo para ampliar a receita. Ampliou receita, o bem-estar, tudo vai dar certo dentro do contexto territorial local. A ideia que eu trago são outros olhares, não é ser contra tudo isso que foi falado, mas, na verdade, trazer outros olhares. Porque se eu vou falar, pegando um por um, se eu for falar que isso é uma falsa verdade, um crescimento ilimitado do fluxo, ele, na verdade, não gera bem-estar coletivo, ele talvez não gere como a gente pensa, é porque a gente tem que levar em consideração a infraestrutura básica. Se a gente pensar, por exemplo, aí eu posso dar vários exemplos, mas eu vou dar um bastante conhecido, né, um destino turístico já consolidado, Fernando de Noronha. Os desafios estão escancarados em Fernando de Noronha. 50% das residências não tem coleta de esgoto. A água potável disponível lá é por meio de dessalinizador ou por chuva. Ou seja, existe uma demanda muito grande por racionamento de água em um dos maiores atrativos, um dos maiores destinos turísticos do Brasil. A sobrecarga do sistema de abastecimento de energia também é extremamente grande. Então, dá para perceber que não é simplesmente vamos aumentar o fluxo turístico para aquela região. Tem que se pensar anteriormente a isso a questão da infraestrutura, questão da capacidade de carga. Nesse mesmo destino, como a gente fala, só em 2018, antes mesmo da pandemia, para vocês terem uma ideia, em 2018, Fernando de Noronha recebeu mais ou menos 542 mil pessoas em um ano, sendo que o plano de manejo prevê como um fluxo aceitável quase 90 mil. Então, olha como se extrapola o fluxo, a saturação desse fluxo, que diretamente repercute na redução da biodiversidade, na extinção de espécies, uma série de outras consequências. Porque a gente tem que pensar como estão sendo conservadas as áreas protegidas, as unidades de conservação, como está se dando a responsabilidade com o aumento saturado desse fluxo quanto à cultura local. As manifestações culturais estão se mantendo, os custos de vida para quem mora lá estão se mantendo, os modos de vida estão sendo respeitados, isso tudo tem que ser levado em consideração. Processos de gentrificação, ou seja, daquela modificação, transformação dos cenários urbanos, dos espaços urbanos, do patrimônio material, a criação de externalidades, a falta de tecnologia. A gente está falando de tecnologia, a Anatel publicou esses dias um edital para o leilão do 5G. A gente nem mesmo possui o 5G dentro de tantos outros países já o possuem, nós ainda estamos discutindo um leilão, né? A falta de qualificação profissional e a forma como se dá essa qualificação profissional no nosso território. E nós estamos pensando numa garantia de participação
nos processos decisórios, o que isso quer dizer? As comunidades locais, elas estão aderindo à proposta de aumentar o fluxo ou não? Elas são contrárias a isso. Existe uma aversão por muitos outros países, no Brasil não é diferente, que o bem comum está sendo questionado, ele está sendo posto à prova. Se a gente poderia, como eu disse, né, dar outros exemplos, mas existe uma forma de turismo chamada de overtourism, né, que seria uma tradução de um turismo saturado, uma quantidade para além dos limites do território de turistas. Então, se a gente pega o exemplo de Barcelona já tem um processo gigantesco de overtourism, as comunidades locais já vêm fazendo manifestações. Essa é uma manifestação no Parque Güell, que é um dos parques mais visitados, um dos pontos turísticos mais visitados de Barcelona, que está escancarado ali, turista, sua viagem de luxo, meu dia de miséria. Então, é uma versão desse modelo saturado de turismo. Então, não é simplesmente crescer o número do fluxo, né, ilimitavelmente o número do fluxo. E engana-se, é um equívoco pensar que no Brasil ainda não exista overtourism. Vários destinos turísticos, eu cito alguns deles, Fernando de Noronha, Jericoacoara, são vários destinos que já embrionariamente, claro que não nos mesmos, com a mesma quantidade europeia, o norte-americana, mas no Brasil já vem tendo uma série de impactos, né, emergentes, ainda, como eu disse, de forma embrionária, que vem se caracterizando como overtourism. Já estou terminando minha fala. O aumento vultoso nos empregos. Se a gente pensar, que qualidade de emprego é essa que a gente quer aumentar? Nós temos mais de 50% dos trabalhadores que estão à frente das atividades características do turismo, mais 50% são informais, 1,1 milhão de informais. Essa é a realidade que se apresenta no destino, no turismo no Brasil. É essa a realidade, que mesmo se tratando de muitas propostas criativas, essa informalidade ela acaba só oferecendo rendimentos insuficientes para esses trabalhadores, às custas de sacrifícios e muitas dificuldades. Então, a gente tem que considerar isso também. Os direitos trabalhistas estão sendo considerados, jornadas de trabalho, carteira de trabalho, fundo de garantia, seguro saúde, vale alimentação, licença maternidade, nada disso é questionado, nada disso se trabalha com afinco, né? Antes mesmo de se pensar no aumento dos empregos. Fiscalização, pensar se está tendo um trabalho decente, uma remuneração apropriada e não análogo à escravidão. 70%, quase 70% das pessoas que trabalham nas atividades características do turismo têm um salário tem um máximo de 2 salários mínimos por mês. Então, os cargos de gerência eles estão muito distantes do que a gente espera, né? Nós estamos criando novos empregos, abrangendo grupos mais marginalizados, pessoas com deficiência estão sendo abrangidas, e a questão de gênero, a questão do assédio, da violência, da exploração, as mulheres continuam tendo uma remuneração 27% menor que a dos homens nas atividades características do turismo. Os cargos de gerência, se você pensar que já foi feita pesquisa em que as empresas atestaram 33% delas que não contratariam pessoas que, de alguma forma, tivessem se caracterizassem dentro desse grupo LGBTIQI+, né? Não contrataríamos para cargo de gerência a pessoa desse grupo, o que é uma atrocidade, né? Então, são várias as características, eu vou pular aqui, flexibilização das relações de trabalho, isso também, na pandemia, gerou muitas circunstâncias negativas, e a ideia da ampliação das receitas. Para quem a gente está gerando receitas? Porque é muito fácil falar, vamos gerar cada vez mais receitas, mas existe essa imagem, para mim, sempre foi emblemática, da Copa do Mundo e daquele morador próximo do estádio que não tem acesso, que não teve qualquer tipo de benefício, pelo contrário, ele foi desapropriado da sua casa, sem qualquer tipo de contrapartida, ele assiste aquelas receitas sendo geradas, mas não tem qualquer tipo de participação. Tem uma frase do Planet Hemp que eu gosto muito, que eles falam de uma forma muito simples, mas que faz muito sentido. É muito fácil falar de coisas tão belas quando se está de frente do mar e de costa para as favelas. Se pensa muito pouco numa distribuição equilibrada, não apenas dos recursos que são gerados, mas nas oportunidades, nos fluxos, nas visitações.
que poderiam ser mais bem canalizados para outros espaços, diminuindo a saturação, como é o caso do turismo de base comunitária. Ele tenta ser um modelo alternativo. A participação nos benefícios econômicos, uma equidade, uma proposta de equidade, de justiça social nessa ampliação das receitas, políticas de integração, de atores sociais mais integrados. E eu destaco como último ponto a inclusão socioeconômica. Não adianta unicamente um suporte técnico, aquele suporte, não, a gente vai viabilizar oportunidade para um pescador artesanal. Nós vamos dar um curso de beneficiamento de pescados, que ele vai saber como eviscerar o peixe, vai saber tirar o filé e vai saber fazer uma posta de peixe. Ótimo, ótima contribuição. Só que, e aí? Como que ele vai vender esse pescado? Como que ele vai acondicionar? Ele não tem qualquer tipo de suporte logístico, jurídico, econômico, de capital inicial para iniciar esse processo empreendedor. Então, são várias características antes mesmo de se pensar na ampliação de receitas. Esse é meu último slide, para finalizar, passando aqui um minutinho. Qual a finalidade, então, real do turismo, João? O que você quer dizer com isso? Bom, recorrentemente o que a gente vê é uma dinamização da economia, um crescente fluxo, a ideia de quantitativo, vamos expandir o consumo, criar empregos, gerar impostos, e outra alternativa, que é justamente a que eu me considero a mais efetiva, a mais eficaz, né? A finalidade maior do turismo não é dinamizar a economia, é melhorar a qualidade de vida, melhorar o bem-estar, é um desenvolvimento integrado no território, um desenvolvimento voltado ao bem coletivo, que de alguma forma equilibre as questões sociais, ambientais e econômicas, que tenham atenção aos limites ecossistêmicos, aos direitos trabalhistas, às disparidades sociais. Enfim, são várias características próprias para se pensar os propósitos, as principais finalidades do turismo. Desculpa se eu passei do tempo, 1,5 minutos aí, mas, Marlon, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer participar. Obrigado. Professor João Paulo, muito bom, eu achei que foi espetacular, obrigado. Acho que, da minha parte, eu acho que vem justamente a atender aquilo que a gente estava pensando. Uma primeira fala bem teórica, bem conceitual, né, sobre o que é o turismo e como que ele é visto atualmente. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação que vai ser mais propositiva, e depois nós vamos ter justamente a fala da Zaida e do Gustavo, que vão dar uma abordagem mais prática, mais real, né, do que a gente desenvolve, do que está sendo desenvolvido. Bom, eu vou jogar a palavra, antes de eu fazer vamos deixar os comentários para depois, né? Eu vou jogar a palavra de novo para a Beatriz faz a apresentação da próxima fala e a gente dá continuidade. Obrigado, mais uma vez, João Paulo. Seu microfone, Beatriz. Obrigada, professor, por avisar o microfone. Eu ia ficar meia hora falando sozinha aqui. Muito obrigada, professor João Paulo. Foi muito bom. Nossa, eu acredito que todo mundo que assistiu acrescentou muito. Já tem as perguntinhas aqui anotadas. Então, mais tarde a gente volta com elas. Eu reforço a importância de assinar o link do formulário da presença que está aí na descrição do vídeo. E agora eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, nosso querido professor Marlon. Bom, o professor vai fazer a apresentação do projeto. Ele é pós-doutor pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Doutor em Ciências Sociais, com especialização em Estudos Comparados sobre as Américas. Mestre em Ciências Agrárias, com especialização em Agronegócios pela UNB. Mestre em Administração de Empresas e graduado em Medicina Veterinária pela UFMG. Professor da Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, da área de Ciências Sociais Aplicadas e Agronegócios. Pesquisador credenciado do Propaga, que é o programa de pós-graduação em agronegócio da UNB, e líder do grupo de estudos sobre a competitividade e sustentabilidade do agronegócio. Então, boa apresentação, professor. Ok, obrigado, Beatriz. Eu vou pedir para você transferir para mim, porque fica mais fácil eu estar aqui falando e vendo algum comentário que eventualmente possa estar sendo feito. Bom, como eu disse, enquanto a Beatriz prepara aí a
nessa proposta, a gente está amarrando, né, essa nossa atividade como uma atividade de extensão que já está ocorrendo, tá? Por sinal, a Zaida faz parte, e eu vou comentar um pouquinho sobre esse projeto. O projeto chama... Bom, vamos lá. Então, pode passar a primeira apresentação, por favor. Bem, nós temos um projeto, o projeto chama Atividade Turística em Propriedades Familiares Produtoras de Leite no Distrito Federal. Tá? Ele é um projeto que deveria ter tido início há quase 2 anos, mas devido à pandemia e devido à atividade rural, vamos dizer assim, ela é necessária que a gente estivesse a campo. Então, nós protelamos, enrolamos e demos o início esse ano com todas as limitações que a pandemia nos impõe, né? Então, tivemos o início em 1º de maio de 2021 e integram o projeto 4 professores, né? O professor Gabriel Medina, a professora Magali Guimarães, a professora Mireia Perafan e eu. Temos 4 colegas da Emater que estão junto conosco, porque a Emater é fundamental a participação dela, né? A Camila Braz, o Carlos Moraes, o Max Cardoso e a Zaida, que está aqui com a gente, Zaida Silva. E ainda estamos contando com o apoio de 4 estagiários, né? A Beatriz, que é essa que vocês já estão conhecendo aí, Beatriz Spilka, Letícia Gomes, Luana Trevisani e Mariana Costa. Muito bem. Quais as inspirações para esse projeto? Vocês viram aí pelo meu currículo, né? Um pouquinho do meu currículo, que eu não tenho muita experiência no turismo, de fato não tenho. Eu tenho um blog, uma página do Instagram, que eu registro minhas viagens e os comentários. Eu acho que já sou um pouquinho turismólogo, mas não tanto estudioso no assunto. Mas então, mas o que aconteceu? Eu participei de uma banca, justamente de uma orientanda da professora Mireia, onde foi apresentado algumas temáticas em torno do projeto Colipag da Emater de morangos em Braslândia. E daí eu pensei, puxa vida, isso aí é tudo que deveríamos ter, só que com alguma incrementação. Então, eu, junto com a professora Magali, nós escrevemos um capítulo de um livro que eu estou colocando aí, chama Convivência Rural, uma proposta inovadora em prol do desenvolvimento regional. E é um pouco disso que eu vou explicar, porque a partir daí nós desenvolvemos um projeto e que esse projeto visa, de alguma forma, replicar essa ideia. Tá? Próximo, por favor, Beatriz. Bom, trata-se, então, que a gente chama, nós demos o nome de convivência rural, trata-se de uma modalidade diferente do que seria de turismo rural. Eu fico até pensando se realmente enquadraria dentro do turismo rural, mas eu acho que como eu estou colocando, uma modalidade diferente. Primeiro, ela é voltada a produtores familiares. Os produtores familiares, ou seja, produtores de menor porte, ofereceriam o espaço dentro das suas propriedades para visitações. Então, foge um pouco desse modelo de, às vezes, uma grande propriedade que oferece uma série de benefícios para um turista que vem desfrutar de um final de semana. Na verdade, não é bem isso. Tá? O objetivo da parte do produtor rural é complementar a sua renda rural através de uma atividade, da diversidade de suas atividades. Né? Ele já é um produtor de leite, por exemplo, e ele viria a oferecer o espaço, o aprendizado, o conhecimento dele para agentes urbanos que viriam visitá-lo. Então, com isso, a gente entende que traria um aprendizado mútuo, um aprendizado na economia doméstica, né, especificamente daquela praticada na propriedade rural, conhecimento sobre sustentabilidade ambiental, as demandas da população em geral para o produtor e o que o produtor ofereceria para o agente urbano, para o visitante. Conhecimento sobre processos de produção rural. Muitas vezes a pessoa assiste aquilo pela televisão, mas não conhece exatamente, não pega na terra, não encosta num animal, não pega numa planta. Então, seria uma oportunidade de conhecer, ter essa visitação com esse objetivo. Gestão rural, ou seja, o próprio produtor rural teria a capacidade, a possibilidade de adquirir conhecimentos de como executar essa gestão, já que o negócio dele não seria apenas aquela prática herdada, muitas vezes, de pai para filho. Teria uma capacidade de aplicar
processos de gestão na sua atividade e transferir isso para eventuais visitantes, que seriam muitos deles estudantes, tá? E, obviamente, práticas domésticas de maneira geral, né? Não só da economia doméstica, mas práticas domésticas, como envolve, por exemplo, até a culinária, né? Culinária rural, para aprender a fazer um bolo, aprender a fazer uma pamonha, uma comida gostosa, daquelas que são feitas muitas vezes no ambiente rural. Bom, tem uma finalidade mais ampla, o desenvolvimento rural, né? E aí vai bem a calhar com o que o professor João Paulo falou. Quer dizer, assim, o que a gente chama de desenvolvimento? Não é simplesmente alguma coisa imposta de cima para baixo. É algo que é endógeno, que vem de dentro para fora, que as pessoas adquirem o bem-estar, e esse bem-estar, ele promove não só esse bem-estar ambiental que eu estou colocando, mas um bem-estar mais amplo, né? De uma relação mútua entre pessoas de realidades muitas vezes muito diferentes, né? A gente pega o exemplo aqui de Brasília, eu sempre costumo dizer isso. Brasília é uma das grandes concentrações populacionais do país e, no entanto, Brasília está... e nós temos pessoas que vivem em Brasília, estão a menos de 20 quilômetros de um ambiente rural e muitas vezes não sabem como é que uma galinha bota ovo, não sabem como é que tira o leite da vaca, coisas desse tipo, que seria importante nesse aprendizado mútuo. Bom, a preservação cultural, fundamental nesse processo, o professor João Paulo comentou também, né? E requer ainda uma ação público-privada, já que a proposta é ir um pouco além disso, mas que seja transformada em política pública, para que gere renda à população rural, que gere integração no currículo escolar, essas visitas, por exemplo, e que jovens famílias possam estar interagindo e fazendo essa troca de conhecimento mútuo. Isso, obviamente, vai implicar em infraestrutura viária, em infraestrutura de comunicação, uma série de coisas que poderia não só ampliar um desenvolvimento regional, mas também ampliar de forma, vamos dizer assim, rasa, né? De forma horizontal, essa qualidade de vida e essa renda. Próximo, Beatriz. Bom, aqui eu coloco... o slide, ele escondeu ali um pouco a imagem. Uma imagem que nós colocamos no artigo do desenvolvimento rural neoexógeno. O que seria isso? É um pouco do que o próprio professor João Paulo já havia comentado. É uma integração, tá? Entre ações políticas, públicas e estratégias do setor privado, gerando uma conectividades, né, nas economias rurais, e isso gerando ações endógenas, inovações, ampliação do capital social, ampliação de uma sustentabilidade em vários âmbitos, né? Tudo isso a partir de uma multiplicidade e sinergias entre esses atores e esses ambientes. Próximo, Beatriz. Beatriz, próximo. Isso, obrigado. Bom, gente, aqui eu não vou ler isso tudo, mas é só para vocês terem uma ideia de quem que seriam... Opa, passou 2. De quem que seriam os atores envolvidos nessa atividade. Passou 2, por favor, Beatriz, volta 1. Não, você está andando para frente. Aí, obrigado. Olha só, nós estamos colocando aqui a própria unidade rural, né, que teria esse papel de estar recebendo pessoas, se qualificando para receber pessoas, agenciadores para capacitação, e aí entra o nosso projeto especificamente. A gente estaria no primeiro momento promovendo esse agenciamento, promovendo essa capacitação dentro do possível, né? Agenciadores para promoção, quer dizer, uma vez isso decolando, isso funcionando, a gente teria condição de oferecer oportunidades para que pessoas promovessem isso, divulgassem e criassem interação desses dois públicos, né? Que públicos seriam esses? Além da fazenda, as unidades escolares urbanas, e aqui eu pretendo, no nosso projeto, a gente pretende que dê início com escolas públicas, tá? Escolas públicas de ensino médio, onde a gente possa trazer estudantes, a gente pode trazer famílias, jovens famílias desses estudantes para visitações, e aí esse seria um público primeiro. Por que jovens famílias? Porque as famílias mais antigas conhecem mais do que é um ambiente rural. E as famílias jovens, elas recebem essa informação e muitas vezes não têm oportunidade de conhecer, de visitar, de transferir para os seus filhos o que é
esse savoir-faire, né, que tem dentro das unidades rurais. Os próprios governos municipais e estaduais ou distrital, né, que teriam esse papel da ampliação disso como forma de política pública, e essas jovens famílias urbanas, como a gente está dizendo. Esses seriam os atores, né? E o nosso papel aqui nesse momento, desse projetinho nosso, é de dar um impulsionamento nesse processo. Próximo. E aqui a gente coloca um pouco da situação atual. Então, o nosso projeto, né, que a gente começou esse ano, nós estamos nessa fase de seleção das propriedades piloto, passamos pela elaboração de um plano de trabalho, que criamos o padrão de atividades das propriedades, quais seriam as propriedades mais aptas a iniciar nesse projeto. Em seguida, uma programação de sistematização e capacitação dessas famílias, transmitindo informações sobre gestão da produção, marketing, gestão de pessoas e gestão financeira. Num terceiro momento, a adoção de simulações e sistemas para recebimento de visitantes, e só depois disso a gente faria uma implantação experimental das divulgações e tal. Essa seria uma proposta para até meados do ano que vem. Se a ideia colar, vamos colocar assim, a gente continuaria com uma experimentação, uma ampliação, uma experimentação, e mais tarde uma replicação em novos agentes, né? Novas escolas, etc. E, quem sabe, a gente replicando isso em currículos, né, escolares. Próximo. Bom, eu gastei um tempinho a menos aqui para deixar para depois as perguntas. Eu creio que vão ter muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente depois amplia essa dúvida aí. Acho que eu fui até bem mais breve do que eu imaginava, viu, João Paulo? Seu contexto aí foi mais adequado. Obrigado, gente. Beatriz, a palavra está contigo. Meu áudio está funcionando dessa vez, né? Tá, agora tá. Legal. Então tá, não vou passar vergonha 2 vezes. Então, muito obrigada, professor, por apresentar nosso projeto. Agora eu vou pedir para a Zaida apresentar. Ela vai tratar de experiências do turismo rural. A Zaida é bacharel em turismo pela UFPA, especialista em ecoturismo, sessionista rural, turismóloga da Emater DF desde 2014 e coordenadora do programa de turismo rural da Emater e nosso braço direito para o projeto. Eu vou colocar aqui a apresentação. Não esqueçam de entrar no link na inscrição para valer. E é isso. Boa tarde. Coloca a apresentação, Beatriz, por favor. Enquanto a Beatriz está colocando aqui, eu queria registrar primeiro a minha satisfação de estar nesse evento e agora até emocionada com a apresentação do João, né? Porque tudo que eu acredito do turismo foi o que ele sintetizou, e a gente, várias oportunidades, trocando essas ideias, e é o turismo que eu acredito, né? E também o professor Marlon, que vem com esse projeto, que também está de encontro. Então, eu acho que estamos em sintonia nessa apresentação. Na Emater, o turismo está ligado à gerência de desenvolvimento sociofamiliar. E esse desenvolvimento vem de encontro também a esse turismo sustentável que nós queremos, né? Vou falar um pouco sobre as experiências de turismo no DF. Pode passar, Beatriz, por favor. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Emater, tá? E tem como missão promover o desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio de assistência técnica e extensão rural de excelência em benefício da sociedade do Distrito Federal e entorno. E nesse desenvolvimento rural, o turismo entra também, como bem disse o professor Marlon, e uma complementação de renda, né? E mais atratividade para os jovens nessa sucessão rural, para que continue na atividade rural e ampliando essa atividade rural. Aqui no DF, é importante destacar que 70% da área é rural. Então, nós temos muita área rural e bem próximo, né,
a 20 quilômetros você consegue, do plano piloto, você consegue visitar uma área rural. Então, isso daí é umas características muito boas. E a Emater tem 15 escritórios distribuídos em cidades satélites e em núcleos rurais, para ficar próximo do produtor. E isso daí facilita a nossa interação com os produtores. Pode passar, Beatriz, por favor. Aqui só um dado dos atendimentos da Emater na área de turismo rural. Em 2019, foram 3.122 atendimentos, com 628 produtores beneficiados com esse atendimento. Isso em vários níveis, né? Tem aquele atendimento inicial do produtor que é curioso e está querendo saber sobre turismo rural, e outros mais técnicos. Com a pandemia, em 2020, foram menos atendimentos, né? A gente diminuiu isso daí, até pela questão do teletrabalho e tudo. E também a falta de perspectiva, que foi quando as pessoas ficaram um pouco sem saber o que fazer com o turismo, né? Em relação ao turismo. Agora, em 2021, a gente já tem um aumento e as pessoas, os que não estavam despertos para o turismo, agora estão despertando, né? Acontece isso também. Pode passar, Beatriz, por favor. Bom, desde 2014 eu estou na Emater e o nosso primeiro projeto de turismo, de rota de turismo, foi o Circuito Rajadinha, do qual o João participou muito e ajudou muito. Tivemos visitas técnicas dos alunos do SET, são produtores familiares, todos são produtores familiares na região de Planaltina, pessoas que não tinham nenhuma tradição de turismo e que foram se desenvolvendo em relação ao turismo, melhorando o produto, e é um caminhar que a gente vai vendo esse desenvolvimento passo a passo. Passinho de formiguinha, mas vai. Pode passar, Beatriz. E aí, esse mesmo circuito, em 2020, ganhou o prêmio Novo Olhar de Turismo, em terceiro lugar, como categoria de experiência autêntica e criativa, que foi um impulso muito grande para eles continuarem com as atividades dele. Dentro das atividades... Pode passar, Beatriz, por favor. Dentro das atividades da Emater em relação ao turismo, a gente também, desde 2016, tem os projetos de Polipag, o professor citou, né, como inspiração para o projeto dele, na região de Braslândia e Alexandre Gusmão. Começamos em 2017, quando foi 2016, desculpa. Quando foi 2017, nós fomos fizemos o Polipag na Chácara Fukushi. E agora, 2021, retornamos à Chácara Fukushi. E qual foi a minha alegria em saber, principalmente, que a filha estava dando continuidade ao sonho do pai, porque quando a gente começou esse projeto lá com o seu João Fukushi, ele disse que era o sonho dele. Ele é de descendência japonesa e via as reportagens, as notícias do Japão em relação ao Polipag e queria muito fazer aqui. Em 2021, a filha, a Sati, estava fazendo. E, para maior surpresa ainda, contratando a Polaris, que é a empresa júnior do SET, para apoiá-los nesse projeto. Então, já caminhando com as próprias pernas, a gente ainda apoiando, mas seguindo em frente, né? Nesse projeto de turismo. Pode passar, por favor. E ainda em 2021, nós tivemos uma outra atividade, vamos chamar aqui também de Polipag, que foi a Vindima, que é a festa da uva, e a Pisa da uva, numa propriedade na Fercal, em Sobradinho. Que também foi uma procura muito grande, as pessoas gostam, se divertem, e nós vemos aí a tendência de termos mais dessas atividades no DF, né? Pode passar.
E aí, continuando aí em 2021, e vamos para 2022, né? A questão que vem acontecendo, que são as parcerias e a união dos projetos. São vários projetos no DF. Tem o Caminhos do Planalto Central, que são de trilhas, a Rota do Cavalo está se reestruturando para ser lançada recentemente, o Viva Lago Oeste, que tem muitas atividades, promovendo muitas atividades, estão bem ativos agora. A Secretaria de Turismo também promovendo e voltando mais o olhar para a área rural. A própria UNB também, esses nossos projetos, o SEBRAE, Oca do Sol. Futuramente teremos projetos da Rota da Serrinha do Paranoá. Então, assim, vai ter também o projeto que está em fase de elaboração, o projeto da Rota do Enoturismo, na região do PADEF, em outras regiões do DF. Então, assim, eu vejo muitas iniciativas, as pessoas querendo fazer, procurando, né? E se unindo, sim, porque em 2014, o cenário que eu vi é que cada um trabalhava independente. Alguns desses projetos nem existiam em 2014. Mas, à medida que foi aparecendo mais projetos, foram se juntando para poder ver como um todo, né? Que essa questão não dá para trabalhar sozinho, tem que se fazer junto, né? E pode passar, Beatriz, por favor. E aí, eu mostro aqui só um pequeno exemplo das várias experiências que se tem em relação ao turismo. O Sindicato de Turismo Rural, Rural Tour do DF, Sindicato do DF, que reúne empreendedores de turismo rural, tanto do DF como do entorno, lançou esse guia rural digital, promovendo as atividades dele, pessoas promovendo, empreendedores promovendo suas atividades isoladas, como no caso do Rancho Canabrava, que ele faz parte da Rota do Cavalo, mas ele está criando várias atividades. Esse acampamento para crianças tem sido um sucesso, outras atividades. Os Caminhos do Planalto Central, com várias atividades. Agora, então, em setembro, no mês do Cerrado, foram várias atividades das trilhas e eles vão continuando. A gente está voltando a fazer parcerias em relação a inserir os pequenos produtores que estão no caminho, né, das trilhas para alguma atividade de turismo. O Viva Lago Oeste também tem várias atividades, e é bem interessante que eu venho notando agora que eles estão se unindo e formando pequenos roteiros de atividades envolvendo 2 ou 3 chácaras em uma atividade. Isso também é bem interessante, que é esse conjunto da comunidade. E eu noto no Lago Oeste o interesse crescente das pessoas quererem atividades de turismo, né? E aí também, eu até participei, que eu achei bastante curioso, que foi a Rede Jovem de Slow Food Cerrado, que promoveu a colheita do cajuzinho do Cerrado, que foi em Santo Antônio Descoberto. Eles já fazem isso há algum tempo e é bem interessante, estimula. Tomamos café da manhã na casa dos produtores rurais, catando cajuzinho do Cerrado. Quer dizer, olha, isso aqui é só um pequenino exemplo das atividades. E aí, eu venho notando também o quanto as redes sociais influenciaram nisso, né? A facilidade dessa comunicação pela rede social, os próprios produtores lá do Circuito Rajadinho, que quando a gente começou nem máquina de cartão tinha, hoje em dia todos postam e às vezes fazem até gravações nas redes sociais, né? Então, como vai se desenvolvendo a coisa? Quando eles mesmos não têm muita habilidade com rede social, aí os próprios filhos deles se encarregam dessa parte. Isso é muito interessante. E a minha demanda de turismo, porque a gente atende aqui na Emater, além dos projetos que é feito por demanda.
a demanda de pessoas, de produtores rurais, querendo o turismo, é muito grande. E aí vem a minha preocupação, que vai de encontro àquilo que a apresentação do João, que é, primeiro, a ilusão da facilidade de se trabalhar com turismo, porque é muito fácil você ver nas redes sociais e tudo fica lindo e maravilhoso, né? As fotos lindas e tal, e as pessoas se encantam e acham que é fácil e todo mundo quer trabalhar com turismo. E a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que tem que se ter também uma vocação, né, de hospitalidade, de acolhimento das pessoas, principalmente vocês falando em turismo rural. Eu fico preocupada com esse boom, né? De alguma maneira, até que ponto vai impactar positivamente ou não, né? E como a gente conseguir contornar isso aí e trabalhar isso aí. Então, essa é uma preocupação minha em relação ao turismo. Pode passar, Beatriz, por favor. Mas, em contrapartida, a gente sabe que essa crise toda que nós tivemos, nessa parte do turismo rural, ela passou a ser uma oportunidade, né? E as famílias que são envolvidas nesses projetos, elas estão vislumbrando essas outras oportunidades de negócio através do turismo. A questão da complementação de renda e outras atividades. Vendo que, por exemplo, eu coloco muito assim, que na questão, a minha visão é com essa divulgação e com a questão da pandemia, das pessoas não poderem viajar, de precisar estar em áreas abertas, o quanto quem é de Brasília começou a conhecer a área rural de Brasília. Eu mesmo, quando entrei na Emater, me surpreendi com o tamanho dessa área rural de Brasília e das possibilidades do que existe nessa área, né? Então, é uma oportunidade, sim. Vejo com alegria as pessoas estarem querendo fazer, aproveitar, e isso aí tem de vários níveis. Tem pequenos produtores que, com poucos recursos, com pouco investimento, começando a fazer alguma atividade de turismo, entendendo o que é isso, mas também a preocupação em relação a esse aumento também vamos colocar assim, de oportunidades, até que ponto a gente consegue esse equilíbrio, né? E é também das coisas serem bem fundamentadas, né? Bem fundamentadas, de ir devagar. Como a gente, na Emater, os produtores, eles trabalham muito, têm costume de trabalhar com crédito rural em várias áreas, na área de agropecuária e tudo. Toda vez que eu vou fazer uma visita de turismo, a primeira coisa que eles têm sonhos mirabolantes, e a primeira coisa que eles perguntam é sobre crédito. E a gente não tem crédito nas mesmas condições, crédito para turismo, até porque envolve muitas vezes imóveis, bens imóveis, e aí tem a questão da legalização da terra, e é muito difícil de conseguir esse crédito. Mas eu costumo dizer, que bom que não tem esse crédito, porque aquela pessoa que não tem tradição com turismo, aí eu estou falando especificamente dessas pessoas, né, que não tem tradição com turismo, que vai começar a entender o que é turismo, é bom começar de pequeno, construir uma base para depois, sim, entendendo a atividade, né, aí sim, depois conseguir, quem sabe, precisar de um crédito e conseguir um crédito, né? Então, é por aí. Pode passar, Beatriz, por favor. Era isso que eu queria dizer, né? Eu estou na Emater, qualquer dúvida, qualquer coisa, contato comigo. E, mais uma vez, agradecer a minha participação nesse evento e, quanto mais, com vocês, né? Muito obrigada.
Ok, Zaida, nós é que agradecemos. Muito bom, viu? Assim, muito bom. Acho que justamente mostra, né, como a Beatriz falou, a Emater é braço direito nosso nesse processo. Né? A gente precisa realmente de quem já está vivendo, de quem já está experimentando, de quem já está atuando e sentindo, né, perto da produção, perto do rural, né, as demandas do produtor para o turismo, e, enfim, a gente acredita muito nisso. Né? Eu não vou tomar também muito tempo, vamos ao Gustavo, agora representando a Secretaria de Turismo, né, do GDF, representando a secretária. O Gustavo foi muito bem indicado por ela para estar aqui conosco, então eu passo a palavra para a Beatriz aí para anunciar o Gustavo. Obrigado, Gustavo, desde já. Oi, Gustavo, muito obrigada, Zaida, foi uma ótima apresentação. Eu reforço que a Emater é nosso braço direito nesse projeto. Bom, eu vou apresentar agora o Gustavo. O Gustavo é graduado em Turismo pela UNB e graduado em Direito pela UDF. Pela Embratur e Ministério do Turismo, elaborou o Glossário do Turismo e participou da instauração da Rede de Inteligência no Turismo. Assessor de eventos nacionais e internacionais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, desenvolvendo projetos e apoio à realização de eventos. Subsecretário substituto de Promoção e Marketing pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal entre outubro e dezembro de 2020. Então, Gustavo, fique à vontade. Vou colocar aqui a sua apresentação. Boa tarde, boa noite, na verdade, já, né? Escutam direito? Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse painel. Eu sou Gustavo, né? Hoje, na Secretaria de Turismo, eu estou como assessor de produtos e políticas de turismo, desenvolvendo alguns projetos de estruturação, né, no turismo cívico-pedagógico, acessibilidade, etc. Né? Após isso, eu quero agradecer também e também cumprimentar, né, a Zaida, que tem desenvolvido um ótimo trabalho com a gente com o enoturismo, no PADF, o Marlon também, que vem sempre é um parceiro, que veio aqui na Citor algumas vezes para conhecer, para tratar, né, sobre esse evento, sobre outras pautas também, e o João, né, o João Tasso, que foi meu professor na UNB, até pouco tempo atrás, né, eu agradeço, quando a secretária indica e quando ela coloca no nome para representar a secretaria nesses eventos, assim, é um reflexo da minha formação de professores que atuaram para que eu chegasse na Setur, né, de onde eu estou hoje, e isso é graças a professores como o João Tasso. Então, muito obrigado, né. A Secretaria de Turismo vem trabalhando de forma proativa para diversificar e nossos materiais promocionais, etc., né? Nós já diversificamos a oferta no sentido de trabalhar com o turismo cívico-pedagógico, lançando um programa com o Ministério do Turismo, um programa com um acordo de cooperação com a Embratur, do Turismo, e também estamos lançando alguns acordos de cooperações com secretarias municipais, né, para que a gente possa divulgar um pouco a Brasília, que tem essa vocação cívica, né. Quando a gente fala sobre Brasília, até a gente não é uma orientação e também é algo que a gente acredita que Brasília não é potencial, Brasília é vocação. Nós já temos um produto turístico já consolidado, nós precisamos diversificar essa oferta e trabalhar ela de forma um pouco mais estruturada, né. Principalmente tirando um pouco do foco do turismo de negócios e eventos e trazendo para outras segmentações. Além disso, temos a Rota do Rock, temos nossas rotas virtuais, né, os rota cultural, náutica, cívica, religiosa, Rota do Cerrado, que pega um pouco de ecoturismo, de aventura. Né? A Secretaria vem trabalhando, então, inclusive, ainda tem uma rota acessível, que é a rota para pessoas com deficiência, que a gente buscou trabalhar. Não precisa passar ainda, não, é só uma introdução, e aí eu já engancho porque eu vou falar sobre isso agora. E aí é só uma introdução com a rota acessível também, né, que
trazendo o que nós temos hoje de oferta turística voltada para o usufruto, né, o uso da pessoa com deficiência. Olha, o Museu Nacional, ele tem escada, o piso acessível, o piso tátil, né, para pessoas com deficiência, ele tem tal item, o Memorial JK, ele tem o áudio guia. Então a Setur vem trabalhando na diversificação da oferta do destino, né? Mas como a palestra hoje era um pouco mais voltada ao turismo rural, eu busquei trazer um case. Eu até falei com o Marlon antes de trazer um pouco sobre o turismo cívico-pedagógico, mas eu acabei alterando um pouco essa temática e trazendo um produto que é voltado mais aos debates que estão acontecendo, que a Zaida falou muito bem, o João Tasso também falou muito bem, são dois especialistas na área, né, que eu tenho muito apreço. Então, eu vou falar um pouco sobre essa oferta rural também no Distrito Federal, um pouco do nosso objetivo na Setur, né? Aí pode passar. Aí eu trouxe um pouco da evolução do turismo no mundo, que em 1950 o turismo ele gerava cerca de 25 milhões de reais no mundo, e aí isso era equivalente, essas viagens ela era apenas acessível a 1% da população. E aí você verificando esse cronograma, né, essa linha do tempo, você verifica que Brasília chegou o mundo chegou em 2018 a 1,4 bilhões de reais gerados com o turismo, né? E o turismo é uma cadeia, um setor que vem evoluindo constantemente, e os estudos indicam, e também o que indica é que ele cresça ainda mais, né? Daí pode passar um pouquinho. Né? Porque é um setor que ele é resiliente, ele é sólido. As pessoas, por exemplo, agora com o cenário atual de pandemia, nós verificamos que retraiu um pouco a oferta, o deslocamento turístico, mas que está sendo retomado de forma gradual, e porque as pessoas têm a necessidade de viajar, né? As pessoas têm a necessidade de ter o contato com a natureza, de ter o contato com a cultura. As pessoas precisam tirar um tempo para descansar dos seus afazeres habituais, do seu trabalho, da sua rotina, né? Então, o setor turístico ele é um setor sólido e resiliente, que ele sobrevive e ele resiste em meio a situações pandêmicas e de desastres naturais, né? Pode passar um pouco, mais uma lâmina. E aí, um pouco mais sobre o impacto econômico do turismo. Em 2017, ele foi responsável por 8,2 trilhões do PIB nacional, representando 10,4% do PIB nacional, e gerou cerca de 313 milhões de empregos, né? Que é um emprego gerado a cada 10 empregos, ou seja, ele é decorrente do turismo, um emprego a cada 10 empregos, né? Do mundo. Pode passar. Mas, afinal, o que é turismo? Né? Nós estamos trabalhando aqui um pouco com... definitivamente com o meio acadêmico. Acho que todos já estudaram o que é o turismo, né? Pode passar, que ele tem de acordo com o OMT, ele é um conjunto de atividades realizadas durante suas viagens e estados em lugares distintos do seu entorno habitual, e por um período inferior ao ano, com fins de lazer, negócios ou outros motivos, não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado. Mas esse conceito também nós já identificamos como um conceito diferente, porque existe o turismo de negócios e eventos, que ele também ele tem um pouco da questão de negócios, né, de gerar lucro. Então, esse conceito, e tem também a questão da estadia, né, de um dia para o outro, né, estada. Tá? Pode passar também. E o turismo é um negócio que aproxima as pessoas, cuja matéria-prima é a leveza e a alegria. A alegria nesse sentido aqui é a questão das pessoas saírem da sua zona habitual, né, da sua zona de conforto, seu habitual, né, o trabalho, a sua rotina de vida, e vai usufruir da oferta de outro local, de outro destino, seja uma praia, seja uma cachoeira, cidades históricas, né? Pode passar.
E aí a OMT indica que até 2030 o turismo gere cerca de 1,9 bilhão, né, que seria 22% do PIB nacional. Pode passar. E aí, como o cenário pandêmico, né, em 2020, teve o surto da Covid-19, né, que impactou drasticamente o setor do turismo, não só do turismo, né, mas principalmente do turismo, porque fecharam os aeroportos, a indústria hoteleira foi drasticamente impactada, o setor de eventos até hoje está sendo impactado, né, agora que está retomando de forma gradual. Pode passar. Né? E aí pode passar também. E o turismo foi uma das atividades mais impactadas pela pandemia. Pode passar. Aí só mais uma frase da OMT. A indústria de viagens foi um dos setores mais afetados pela pandemia. O quadro geral para o setor é o pior em 7 décadas. Pode passar. Mas, ao mesmo tempo, não está tendo aquele discurso de, olha, vamos tirar algo bom da pandemia. Não isso, mas o setor turístico ele teve uma revirada, né? O turismo rural ele surgiu como uma virada de chave, né? Uma oportunidade para os destinos, onde os habitantes, a própria população local, eles querem agora viajar para as suas proximidades ou para destinos que tenham contato com a natureza, que tenham contato com a produção agropecuária, a agricultura, a produção, a questão rural em si, né, como um todo, né, que o contato com os animais também, etc. Pode passar. Então, o turismo, o turismo rural, ele veio como uma oportunidade de reinventar, né, a forma de fazer o turismo. Por quê? Pode passar. Aí você vê várias notícias, né? Turismo ao ar livre ganha mais força na retomada pós-pandemia. O turismo pós-pandemia será ao ar livre. Prepare-se para as tendências. O turismo pós-pandemia apontará destinos natureza no Brasil. Ou seja, toda a mídia, todos os estudos que foram divulgados, eles apontavam o turismo rural como uma tendência, né, para todos os destinos e que os destinos deveriam se preparar e se estruturar para receber essa nova demanda. Pode passar. Mais algumas reportagens, né? Turismo rural pode ser beneficiado após a pandemia do Covid-19. Vaticano incentiva o foco do turismo em áreas rurais na pós-pandemia. Pode passar. E aí, uma frase do secretário-geral do OMT, né, o senhor Zurab. Para se ter uma ideia, na Espanha, reservas nos destinos turísticos rurais já chegam a 70%. Essa é uma notícia do ano passado, né? Pode passar. 58% dos conectados escolheriam um lugar tranquilo com natureza como opção de viagens. Isso também é uma pesquisa do Google Survey, né? Pode passar. 40% das pessoas querem voltar a viajar e logo, indicando que aquele primeiro dado que eu trouxe lá na frente, né? Que mesmo em desastres naturais, com a pandemia, o turismo ele tende a não retroceder, né, de certa forma, porque as pessoas têm a necessidade de viajar, né? Pode passar. E agora, diferentemente de antes, a viagem não precisa ser para muito longe, né? Que aí a Embratur veio trazer sobre o conceito dos stakeholders, que é o seu próprio morador conhecendo o seu destino, né? Ou então o turismo um pouco mais regional, em que o visitante de Goiás, Minas Gerais, Bahia, né, que está próximo, Mato Grosso do Sul, que está próximo de Brasília, também gostariam de visitar destinos próximos, né? Então aí veio aquele conceito dos stakeholders pela Embratur, né? Que as pessoas agora querem conhecer o seu próprio lugar. Pode passar. E aí é a vez do turismo rural. Pode passar. Brasília tem 70% do seu território rural, né? Não sei se vocês conhecem ali a Planaltina, mas Planaltina ele tem uma área vasta de oportunidades,
existem experiências rurais que já estão estruturadas nos locais, mas existem outras oportunidades, inclusive outras pessoas que atuam no setor turístico que nem têm a noção do que o turismo pode gerar e pode contribuir para a sua propriedade. O DF tem 70% do rural, da sua área rural, ou seja, é puro potencial turístico, né? Pode passar. E aí, o nosso objetivo como Secretaria de Turismo é consolidar o turismo rural do Distrito Federal no intuito de fortalecer e diversificar a oferta do destino Brasília. E o nosso papel é conhecer e alinhar a oferta e a demanda do mercado turístico de produtos e serviços rurais, qualificar e agregar valor aos serviços e produtos rurais existentes, fomentar e oportunizar o crescimento deste segmento para a distribuição de comercialização do mercado turístico regional, nacional e internacional. E ainda apoiar a promoção e comercialização de produtos e serviços turísticos associados ao destino Brasília. Aí, antes de entrar um pouco mais e adiante, eu queria ressaltar também um programa da Secretaria de Turismo, que é o Turismo em Ação, que é um produto, é um projeto que ele visa a regionalização, né, que hoje os estados, né, eles normalmente eles têm os municípios como base, né, o estado vai através dos municípios desenvolver os seus distritos, desenvolver as suas zonas turísticas, e Brasília, ela nunca teve essa tentativa, né, de diversificar a oferta. Sempre foi levado muito à área do plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, né? Então, a Secretaria de Turismo, através do Turismo em Ação, ela está mapeando as regiões administrativas que tenham potenciais turísticos para a diversificação dessa oferta, né? Nós já fomos até algumas regiões administrativas como Ceilândia, né, que é um berço cultural de Brasília. Fomos até a Planaltina também, que tem um pouco da área histórica, tem cultura, áreas rurais, tem produção de uva, tem outros tipos de produções agropecuárias. Fomos até Braslândia, que é um hub e que é puro potencial turístico para o Distrito Federal, né? Existem alguns eventos que já estão entrando no calendário, que já estão entrando no imaginário do brasiliense, inclusive estão expandindo esse conhecimento, o seu marketing para outros estados, Goiás, Minas Gerais, já estão vindo para como a Feira do Morango, a Feira da Goiaba, em Planaltina a Feira da Uva, e em Planaltina também nós temos a Chapada, né? Que aí também é um local que a gente pouco conhece, né? Nós normalmente vamos ali à Chapada dos Veadeiros, a gente não entende que nós temos a Chapada logo ali em Braslândia, que também pode ser usufruída, né? Pode passar. Então, o Turismo em Ação, ele visa diversificar essa oferta turística do Distrito Federal. E aí, oportunidades e vantagens do turismo rural. Pode acontecer em áreas que não disponham necessariamente de paisagem com recursos turísticos extraordinários, porque o conceito de turismo rural, ele traz a vivência rural, né, a vivência real da zona rural. Em relação a outros segmentos, necessita de menor investimento e pode agregar atividades de vários outros segmentos, desde que não descaracterizem a ruralidade, né? Pode passar. E aí nós temos algumas imagens, essas imagens são de Planaltina, né? Pode passar também. Outras imagens. Aí, antes de terminar minha fala, pode voltar um pouquinho? Aí, além dessas regiões, Planaltina, Braslândia, nós temos outros potenciais turísticos no Distrito Federal, que estão surgindo, né? Que são, como se uma surpresa agradável para o destino, né? O Lago Oeste, tem uma associação Viva Lago Oeste que cuida do desenvolvimento daquela região, que nós temos experiências rurais, nós temos experiências, por exemplo, o Balancel, que ganhou notoriedade nacional com o balanço na beira, né, da serra ali do Lago Oeste, que é um potencial turístico, né, que é um produto que, se bem trabalhado e se bem estruturado, ele pode trazer turistas para Brasília, né, que é essa mesma questão da diversificação da oferta. Além disso, nós temos outras regiões, né, a rota a Serrinha, né, do Paranoá ali também é um local de atratividade turística também, que pode ser
se bem estruturada e bem comercializada, bem promovida, pode ser uma região nessa característica. E aí, na ruralidade, surge a experiência, né? Que aí agora o visitante aí não quer mais apenas o usufruir, né, do hotel, da praia, ele quer agora ter a experiência no destino. O que é essa experiência? O contato, né, com a cultura local, o contato com o morador, é o contato com o saber fazer, né? O artesanato hoje surge como uma oportunidade também de diversificação da oferta, porque agora as pessoas, na Bahia, né, inclusive tem algumas experiências nesse sentido, que o turista vai no local e ele tem a oportunidade de fazer junto com o mestre artesão, junto com o artesão do local, junto com o manualista, como fazer o seu ofício, né? Então, hoje o turismo rural surge como oportunidade, surge a oportunidade também o turismo de experiência, inclusive na zona rural, né? No turismo, cada vez mais, a experiência será mais importante do que o destino. Pode passar. E aí, isso deu uma desconfigurada aí no final. Brasília tem um potencial muito grande para o turismo, além do turismo arquitetônico, além do turismo de negócios e eventos, e a gente precisa olhar de forma um pouco mais com ânimo, né? Um pouco mais de forma positiva para o destino de Brasília, tirando um pouco aquela visão política e trazendo um pouco mais a visão como destino diversificado, como Rio de Janeiro, como Nordeste, né? E a gente não tem uma praia, mas nós temos o maior largo urbano artificial da América Latina, né? Com várias atividades, nós temos uma área rural, 70% rural, nós temos experiências formatadas já rurais no Distrito Federal, nós temos polos gastronômicos, né, no Distrito Federal, como ali a Vila Planalto, que pode ser trabalhado também. Setu já está trabalhando nessa forma de formatar essas experiências gastronômicas, tanto na Vila Planalto como também em Águas Claras. E nós também temos os berços culturais, como Ceilândia, como Taguatinga, Braslândia também, Planaltina também, né? Temos o maior São João do Cerrado. Então, assim, tentei ser breve um pouco, né? Poderia exemplificar um pouco mais os nossos objetivos, nossa visão sobre o destino Brasília, mas pelo tempo, acho que esse é o que a gente pode fazer melhor e contribuir de forma significativa para o evento, né? Mostrar que Brasília é muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. E nós queremos exatamente trabalhar junto com a academia, junto com o trade turístico, para formatar Brasília, para estruturar Brasília para que ele seja um forte competidor nacional e internacional. Aí eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui representando a secretária Vanessa Mendonça, deixo o agradecimento dela, né, por essa roda de conversa, e eu fico à disposição, tem meu contato ali embaixo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, Gustavo. Muito bom. Eu vejo que estamos dentro do tempo e estamos com uma rica oportunidade de ainda complementar essa nossa noite, né, com interessantes pontos aí. Eu estava dando uma vasculhada, observando aqui no chat e tal, muitas observações, muitas perguntas e comentários. Antes, porém, gostaria só de dizer que tanto a Isabela, tanto a Zaida quanto o Gustavo comentaram sobre o enoturismo, né? E eu também tive a oportunidade de orientar uma aluna do mestrado, a Isabela Bonato, que é produtora de uva e vinho agora, estão montando, né? Tá na vanguarda aí dessa produção de Brasília, e no trabalho que ela fez, mostrou que foi um trabalho comparativo do potencial do Distrito Federal com outras regiões produtoras de vinho no Brasil, e sempre o turismo anda junto com vinho. Então não tem jeito, uma coisa está ligada com a outra. Então isso só confirmou o que a gente já imaginava, né? O que a gente já vê, o trabalho dela confirmou. Ainda antes da gente passar a palavra para as meninas lá que vão estar colocando as perguntas, os comentários, eu queria deixar aqui mais uma vez, um agradecimento muito grande a vocês, Gustavo, Zaida, João Paulo,
que nós tenhamos, especialmente com a Zaida nós já temos, mas que quando nós tenhamos com a Secretaria, Gustavo, e com o SET, João, um diálogo mais frequente agora, porque eu vejo que é importante justamente essa comunicação, esse aprendizado com vocês, essas oportunidades, porque de alguma forma nós 4 falamos as mesmas coisas, né, na necessidade de que o turismo é algo interdisciplinar e é importante a gente dialogar e juntar forças aí, porque Brasília, o Distrito Federal, tem o que oferecer. Bom, e eu gostaria de agradecer também as pessoas que estão aqui nos bastidores. Tem 4 alunas que estão aí nos bastidores, coletando informações, acompanhando, né, a Beatriz e mais a Mariana, a Letícia e a Luana. Então, agradecer a elas e agradecer também ao nosso público que está aqui participando. Eu não consigo ver quantas pessoas, mas eu vejo que tem muita gente participando, comentando, e, sobretudo, agradecer ao DEX por essa oportunidade, né? A UNB, os organizadores da Semana Universitária. Muito bem, eu vou jogar a palavra lá, então, eu acho que é para a Beatriz ou para a Luana, se querem colocar alguma pergunta, se vocês vão colocar isso de forma escrita ou vão passar oralmente para a gente. Bom, professor, a gente pensou em ir exibindo aqui, e aí gera discussão, aí alguém fala. Então, eu vou começar lá do início para ficar uma ordem cronológica. Vou colocar os elogios também, né? Então, a Ana Clara, ela falou do crescimento, né? O comentário dela. Se algum professor quiser comentar em cima, aí eu passo para o próximo. Crescimento econômico para quem, né? Muito bom desconstruir essa lógica de fomentar o turismo para conseguir uma oportunidade maior apenas no crescimento econômico. Quer comentar, João? Foi mais ou menos a situação. Eu acho que a Ana Clara, né, eu conheço, ótima aluna, né, grande potencial também. Eu acho que ela pegou a essência da minha fala, né, essa proposta que o turismo traz recorrentemente, né, nesse modelo mais, um modelo vigente mesmo, né, econômico, se pensar o turismo apenas como um setor econômico, apenas como uma vertente de desenvolvimento econômico, pautado no crescimento, né, é algo que não considera, acaba se dissociando de uma série de manifestações que podem ser consequências, né, externalidades negativas para vários outros setores, né, para vários outros entes de um sistema maior. O turismo, ele é um fenômeno, o turismo ele envolve um sistema produtivo, a gente não está falando unicamente de uma cadeia produtiva, nós estamos falando de um sistema que é complexo, que demanda um conhecimento, uma análise também sistêmica. Então, qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de intervenção pensando se desenvolver o turismo, talvez atrelado a única e exclusivamente crescimento econômico, certamente as consequências podem ser nefastas, né, diante de outros contextos, como o ambiental, a falta de oportunização numa vertente social, enfim. Eu paro minha fala aí, mas eu acho que a Ana Clara ela captou bem, né, o que era a minha intenção dizer. Ok. A professora Magali chama atenção, excelente exposição, professor João, agradece aí, gostou. A Ana Clara também coloca excelentes reflexões, professor João Paulo. E a Luciana, como este projeto pode atingir crianças em idade escolar e quais atividades poderiam ser desenvolvidas para integrá-las ao universo rural? Acho que aí é um pouco para mim, né? Luciana, sem dúvida, a nossa meta, como eu coloquei, é de que o projeto, se a gente conseguir realmente ir caminhando bem, né, a gente vai caminhando conforme a gente consegue. Eu coloquei aqui que a pandemia gerou alguns atrasos, mas agora, com o arrefecimento da pandemia, a gente acredita que a gente vai dar uma alavancada e conseguir realizar. E a nossa meta é essa, de realmente integrar crianças, integrar jovens famílias, né, integrar escolas, né, integrar crianças e professores, né, de escolas públicas e privadas no projeto como uma forma de educar, de conscientizar e trazer uma nova consciência sobre o rural para essas populações urbanas. Sem dúvida,
Isso é interessante. E aí você coloca também, né, que seria possível, em alguma etapa, integrar alunos da pedagogia ou de outras licenciaturas ao projeto, tendo em vista o trabalho educativo proposto. Sem dúvida. Eu acho que, como eu coloquei aqui, que é uma atividade interdisciplinar, cabe muita gente nesse balaio, para dizer a verdade. Como eu disse, eu mesmo, né, entre outros colegas nossos, aqui do agronegócio, aqui da FAV, não tínhamos muita experiência, conhecimento teórico, inclusive, sobre relacionado ao turismo. E aqui a gente está fazendo uma proposta que está bem próximo de nós enquanto gestores, né? Nós trabalhando no curso de gestão de agronegócio. Então, como gestores, a gente está fazendo uma proposta, só que a gente tem a consciência de que a gente precisa de outros profissionais, de outros saberes, e, obviamente, vamos precisar sim. Está anotado, e isso já foi discutido antes. Então, pode ter certeza que a gente vai chamar alguém da pedagogia para nos ajudar no futuro. A Ana Clara também cumprimenta a Zaida pelo todo o trabalho, né, lá da Emater, e, sem dúvida, é um trabalho espetacular. Aí a professora Magali também coloca: professor João, do seu ponto de vista, quais seriam as principais barreiras, limitações que encontraremos na implantação desse projeto de extensão de convivência rural? A professora Magali é integrante do projeto. Ótimo, obrigado, professora Magali, pela pergunta. Eu acho que uma das barreiras, o professor coordenador do projeto, ele já venceu. Agora mesmo ele estava comentando que a busca pela integração, né, entre a academia, entre representantes do poder público, junto à Emater, eu acho que assim, essa primeira barreira, que é a tentativa de diversificação, a necessidade de criação de um corpo de técnicos, de um corpo pensante sobre o projeto, que seja interdisciplinar. Eu acho que já foi comentado, né? Todos nós gostamos de turismo, todos nós temos apreço, todos nós queremos o melhor e achamos e entendemos o turismo como sendo, sim, uma estratégia importante para desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, desenvolvimento de algum tipo de atividade. É claro, todos nós queremos, mas é claro que para uma equipe ser formatada e conseguir captar todas as características de um bom projeto, ela tem que ser interdisciplinar. Então, para a gente do SET é um prazer compor essa equipe. Nós não somos, de forma alguma, detentores do conhecimento. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender muito com cada um de vocês, tanto do poder público, quanto da Emater, quanto professores de outros departamentos. Para a gente é um prazer muito grande. Mas respondendo mais diretamente à pergunta da professora Magali, eu acho que talvez um primeiro, e isso serve para qualquer tipo de projeto, né? Um primeiro desafio é tentar de alguma forma acompanhar a geração de expectativas naqueles que são os principais beneficiários. Quando nós estamos intervindo em uma comunidade, essa nossa vontade, essa nossa predisposição, claro, em querer ajudar, em querer contribuir efetivamente com a realidade local, ela muitas vezes, pelo menos comigo, né, eu sou muito emotivo, eu quero falar, gesticular e tudo mais, muitas vezes eu acabo gerando, né, como à frente de algum projeto, podendo gerar muitas expectativas naquele grupo que vai ser beneficiado. Então, eu acho que essa é um primeiro desafio, né, tentar conter um pouco, ou pelo menos deixar muito claro que essas expectativas elas têm as suas limitações, o projeto tem as suas limitações de tempo, limitações orçamentárias. A Zaida já comentou muito bem. O projeto ele tem que caminhar sozinho, mas ele tem que caminhar aos poucos, ele tem que ser estruturado aos poucos. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio. A busca sempre em não perder a autenticidade, principalmente da pluralidade. O Gustavo já comentou sobre essa necessidade, essa importante necessidade de se manter o aspecto da ruralidade. Projetos também têm que buscar sempre solidariedade, igualdade, uma autogestão de quem está sendo beneficiado, ter um protagonismo, não apenas se envolver no projeto, aprender com as metodologias, mas mostrar as suas visões, os seus anseios,
as suas propostas. Eu acho que tudo isso são desafios, né? Monitorar e avaliar todo o processo é outro desafio. Então, assim, e para fechar minha fala, eu diria, talvez um dos grandes desafios de se fomentar projetos na área de turismo é mostrar justamente o ponto que eu tracei, que o turismo ele tem que ser mais do que mero crescimento econômico, a busca, as finalidades, os propósitos de se fomentar um setor de turismo, como o professor Marlon está de forma grandiosa pensando esse projeto e trabalhando nesse projeto, mas tem que pensar que o turismo é uma experiência compartilhada, ele cria laços de diferenças, entre diferentes, ele cria solidariedade, tem que estimular o sentido de comunidade, o sentido de pertencimento. Eu acho que todas essas características, quebrar com esse pragmatismo de se pensar o turismo unicamente como atividade econômica, eu certamente acredito que seja o maior desafio que vocês vão ter. Mas é isso, tem outros também, mas eu fecho aqui minha fala. Ok. Obrigado. Ana Clara comenta, na verdade, né? O papel da matéria é fundamental na extensão rural e no apoio à assistência técnica correlacionada com o turismo rural no DF. Ainda bem que estamos em tão boas mãos, Aida. Verdade. Concordo contigo, Ana Clara. Bom, Cajuca, não sei. Serrinha do Paranoá, DF, tem potencialidade para o turismo rural? No entanto, o avanço da especulação imobiliária ameaça sua potencialidade. Eu acho que essa pergunta cabe mais para o Gustavo, né? Será? Gustavo, o que você diz para nós? Ou a Zaida, o João também se quiser dizer. Eu acho que a Zaida, acho que ela vai conseguir contribuir um pouco mais do que eu como setor, né? É uma questão uma questão meio que a palavra certa seria crítica, porque infelizmente acontece isso muito com destinos turísticos, né? Você pode ver, por exemplo, Caldas Novas, em que a comunidade local ela é um pouco mais, Caldas Novas, Pirinópolis também, né? A comunidade local ela ela é influenciada negativamente com o avanço do turismo, inclusive com a industrialização, com o aumento Caldas Novas, por exemplo, as pessoas tiram a comunidade local e colocam novos clubes, eles compram as casas, então isso é um grave problema em outros destinos e também pode ser com a Serrinha do Paranoá. Especificamente com a Serrinha do Paranoá na Setur DF, nós estamos com o PRODOC da Unesco, né, que é um projeto, nós temos a consultoria que está sendo trabalhada agora em conjunto com a comunidade, para que desenvolva esse potencial turístico e que esse potencial turístico seja voltado à comunidade, né? Infelizmente tem algumas questões que não estão no nosso alcance, né? Mas o que for preciso para fazer, inclusive com essa questão de especulação imobiliária e a questão da preservação da identidade da comunidade local, a Setur vem trabalhando nesse sentido de dirimir esses impactos negativos, né? E a Serrinha ela tem um grande potencial turístico, de fato. A Setur ela tem esse conhecimento desse potencial turístico, inclusive o PRODOC da Unesco é um projeto de âmbito internacional, porque nós acreditamos nesse potencial e ele deve ser preservado e a comunidade deve estar em primeiro lugar nesse desenvolvimento, né? Ok, ótimo. Muito obrigado, Gustavo. Zaida, você quer fazer algum comentário, já que o Gustavo... É isso que o Gustavo falou, eu só acrescentaria que, assim, que as atividades de turismo bem embasadas, colocadas como o professor João falou, né, da questão de sustentabilidade, com essa outra visão, pode empoderar esses produtores rurais, que ainda são rurais e estão nessa região, a questão ambiental também, que já tem um movimento forte na Serrinha, ser reforçado, para que eles entendam que é muito melhor eles preservarem
a situação do jeito que está ali na Serrinha, com áreas rurais ainda, do que a especulação imobiliária, apesar de que o apelo financeiro é muito forte, né? E a gente tem que combater isso aí, é um pouquinho complicado. Mas eu acredito que, até por alguns contatos que eu tenho com pessoas ali da Serrinha, que tem muito essa consciência ecológica e de preservação, acredito que consiga fazer uma boa resistência a isso. É verdade. É interessante isso porque a gente vê, eu acho que, como o próprio Gustavo falou da pandemia, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim para todo mundo, mas também teve esse lado, né, que despertou nas pessoas a necessidade de viajar, de conhecer, de buscar, e de fazer um pouco disso que o João falou, que é de buscar a felicidade, né? Buscar o bem-estar, que é uma coisa que não é medida, que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão disso, mas passa a ter a medida de que sofre uma necessidade de ser feliz, ou ainda quando passa a infelicidade, um momento infeliz. E eu acho que hoje a gente está vivendo esse drama e às vezes algo que, como a Zaida falou, o apelo financeiro, o apelo, às vezes, do dinheiro, ele é muito forte, mas é sempre bom que alguém lembre, puxa vida, tem algo mais além disso, né? E a gente está num planeta, e esse planeta precisa ser preservado, e a preservação desse planeta passa na admiração dessas coisas que não são necessariamente construídas pelo homem, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Mas tudo bem, isso aí dá um dia de conversa. Vamos lá, mais alguma coisa? A própria Beatriz colocou, ó. Zaida, como a Emater pode ajudar os pequenos produtores que querem desenvolver alguma atividade de turismo? Eu acho que a Zaida tinha colocado alguma coisa sobre isso, né, desse apelo. Vamos lá, por favor, Zaida. É assim, a Emater trabalha com os produtores rurais, essencialmente são pequenos produtores familiares, e muitos desses pequenos produtores têm esse sonho, ou já ouviu falar em alguma coisa de turismo, e precisa desse acompanhamento. O nosso diferencial da Emater, que eu costumo dizer, é que nós temos condições de acompanhar sempre o produtor, o que às vezes não acontece com projetos pontuais, né? Então, a gente tem, assim, a exemplo do Circuito Rajadinha, que quando a gente começou o projeto, eles trabalhavam só com atividade de produção rural, principalmente plantas ornamentais, não tinham nenhuma tradição em turismo, e aos poucos eles vão se desenvolvendo, entendendo o que é o turismo, e fazendo. E a Emater tem a condição esse projeto tem 7 anos, de acompanhar essa evolução. E para quem acompanhou desde o início, é visível a evolução. E aí, eu lembrei muito a história da questão de outros valores que não financeiro. Se me perguntam se o Circuito Rajadinha traz muito retorno financeiro, não sei. Eu sei que tem retorno financeiro, agora qual é esse retorno financeiro eu não sei. Mas eu posso afirmar com todas as letras que o retorno social, a qualidade de vida, a valorização do produtor rural, a questão até da preservação e de algumas práticas ligadas a descarte de lixo, algumas coisas, é muito visível, entendeu? E eu costumo dizer que esse é o maior legado, é vocês verem produtores que nem achavam a sua chácara bonita, hoje em dia, de tantas pessoas visitarem e dizerem que é bonita, eles terem orgulho de estar ali e cuidarem melhor, né? Porque aí isso também anima eles a cuidar melhor. Então, assim, voltando à pergunta, as atividades de turismo da Emater, principalmente ligada à produção social ao turismo, já que trabalhamos com produtores rurais. Então, a minha intenção maior é fazer essa ponte entre empreendedores de turismo rural e os produtores, para que consumam do local, para que o empreendedor se conscientize que
oferecer uma geleia de um produtor rural é muito melhor em todos os sentidos do que comprar no supermercado, né? Então, esse tipo de coisa, dessa inserção socioprodutiva, é um dos trabalhos da Emater, que a gente procura fazer. Essa compra direta do produtor, como é no caso dos Polipags, né? E as pessoas irem lá, valorizar a atividade rural, ter esse conhecimento, essa troca de informações. E eu acho que o que maior a gente consegue nesse desenvolver da atividade é essa assistência técnica continuada, essa assessoria que a gente tem, e produtores chamou, a gente está lá. Então, isso daí é o maior diferencial em relação a isso. Obrigado, Zaida. Realmente, é isso aí. Bom, o Gabriel coloca isso aqui, ó. Essa questão de atenção no gerar expectativas é um ponto delicado, mas tão primordial. Vemos esse ponto muitas vezes não sendo abordado nas ações de turismo de um município ou determinada região. Não sei exatamente a quem que comentou a questão de gerar expectativas. Fui eu. É essa ideia mesmo, né? Nas limitações dos projetos, né? Uma das limitações que eu comentei foi justamente isso, né? O cuidado que se tem no momento de se intervir junto a uma comunidade, a algum território. Pensar o que dizer, pensar o que propor, mas principalmente tentar envolver essas pessoas como protagonistas do processo, não apenas espectadores. Justamente por isso que, vindo um projeto de cima para baixo, e não como é o projeto que está sendo proposto, né, de participação, um projeto de desenvolvimento, de planejamento participativo, ele pode, sim, né, se não feito dessa forma, gerar algumas expectativas. É isso aí. Ok. Bom, pelo meu relógio aqui, 18h49, 18h50, eu acho que nós estamos encerrando aqui as perguntas, os comentários, acho que nós esgotamos aqui a maior parte. Eu queria voltar a palavra a vocês, pela ordem, eu vou fazer a ordem inversa agora. Então, de cima para baixo aqui na minha imagem, Zaida, Gustavo e depois João. Se vocês quiserem alguma manifestação final aí, algum recado, algum aviso, fiquem à vontade. Zaida, por favor. Só queria dizer que foi um prazer participar desse evento, que venham mais eventos como esse, discussões como essa, principalmente a gente sabendo que do outro lado tem muitos estudantes de turismo, então a nossa esperança, vamos dizer assim, né? No sentido de transformação, de sensibilidade, de um turismo mais consciente, né? Então, eu só tenho a agradecer essa participação, tá bom? E contem comigo e com a Emater, sempre que precisarem. Certeza, Zaida. Obrigado. Eu também penso como você. Tomara que a gente tenha novas iniciativas. Eu acho que tudo está mobilizando para isso, né? Quer dizer, a gente está vivendo um momento acho que todo mundo está pedindo que a gente olhe melhor para a natureza, para o ambiente rural, para o que isso tem de bonito, e isso a gente pode fazer de uma forma interessante, saudável e por que não até econômica também, né? Já que nós estamos tratando aí de pessoas que dependem, nós todos dependemos de dinheiro. Gustavo, algum comentário? Eu também só vou agradecer a oportunidade, agradecer a vocês três, a todos que participaram também, colocar a Setur à disposição para qualquer dúvida, nossos e-mails, nossos telefones estão disponíveis, estamos sempre tentando fazer o melhor, né, para o desenvolvimento do turismo do DF, e principalmente no momento tão delicado como o que estamos vivendo, né? Nós entendemos que existem várias pessoas que dependem desse setor e que estão sem trabalho, que estão agora sem perspectiva de retomada, mas existe um time de profissionais, tanto da academia quanto do setor público, de associações, etc. Enfim, tem todo um time que está trabalhando
para que o setor sofra o menos impacto possível e que acreditam no potencial turístico de Brasília, sabe? A gente vai retomar de forma certa e forma sustentável, de forma consciente, né? Agradeço vocês todos e uma boa noite. Ok, Gustavo, obrigado. Agradeço a secretária por nós também. A participação de vocês aqui é muito importante para nós e pode ter certeza que a gente, sim, vai bater na porta lá mais vezes de vocês, tá bom? Sempre, acho que a gente vai ter que trabalhar juntos aí em muitos momentos aí para frente, sobretudo em cima desse projeto nosso. Muito obrigado pela participação, sua disponibilidade. Um abraço. João, está contigo a bola. Antes de agradecer, né, pelo convite, mas parabenizar o Marlon, né, pela condução toda desse processo de construção de um projeto. Construir um projeto de intervenção é sempre um desafio, né, Marlon? Eu acho que a forma tão educada, tão colaborativa sua em chamar, em convidar pessoas de outros departamentos, de poder público, da Emater, do SET, é assim, algo tão colaborativo, que deveria ser tão bem visto, não só na academia, como no geral. Então, queria te parabenizar muito por essa live, por esse projeto, é um trabalho de orgulho mesmo. E agradecer, né? Para mim foi uma alegria muito grande rever a Zaida, né? Colega de tantos anos aí, tantos projetos, tantos trabalhos. A Zaida era uma pessoa incrível, para quem não a conhece, é uma força, uma mulher com tamanha força, que conduz os projetos de turismo rural e turismo como um todo dentro da Emater com tanto amor. Ela coloca muito amor nas suas ações, e para mim também é uma alegria enorme ver o Gustavo, o seu crescimento, né? Não só como profissional, mas como pessoa, aberto às discussões, falando muito bem. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E só para fechar minha fala, eu queria dizer que eu sou líder, né, do Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade, o LETS. Quem quiser acompanhar um pouco mais das discussões que nós temos, dos projetos e propostas, é só buscar no Instagram, lets.unb. A gente está lá sempre. E só para fechar, uma coisa que eu quero deixar bem claro: ninguém é contra o desenvolvimento econômico. Nas minhas falas, muitas vezes fica aparentado dessa forma, mas pelo contrário, a eficiência econômica é sim sempre muito importante. O que nós temos que ter sempre como um componente ético atrelado é a prudência, é a conscientização, é o equilíbrio entre o econômico, social, ambiental, cultural e político. Isso é o que a gente pede, o que a gente espera com sustentabilidade. Obrigado, viu? Valeu, João. Obrigado, nós que agradecemos também. Eu, desde o início dessa ideia, né, inclusive numa fala da Zaida, comentou que seria interessante que você estivesse aqui, e nós desde o início tentamos algum contato. Houve um desencontro no início por causa de e-mails trocados aí, mas que bom, eu quis o destino, né, que você estivesse aqui conosco e que a gente construa daqui para frente também essa aproximação com o SET, que eu acho que é fundamental para a gente, tá? Mais do que já temos. E vou bater na porta também do SET e do LETS, para a gente poder também conversar mais vezes, tá bom? Obrigado a todos que participaram, que estão aí conosco até agora. Obrigado a FAV, ao DEX, tá? E essa é a primeira de muitas. Com certeza a gente vai voltar aqui para falar dos avanços de tudo isso que nós fizemos, estamos fazendo. Obrigado aí a todos. Um abraço, boa noite. Meninas, só estamos nós. Agora nós podemos encerrar a transmissão, certo? Podemos sim, professor. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Quem que vai apertar o botão? Sou eu? Eu estou apertando aqui já. Nós falamos o resto. Então tá, professor. Tchau, tchau.